Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe nunca a que horas a gente vai ser visto e ouvido, não é? Hoje nós estamos com duas convidadíssimas especialíssimas. Uma é a Ana Olmos, embora esteja aparecendo Paulo Olmos, não é o Paulo, é a Ana, tá? E a Maria Belintani. As duas são da associação chamada Rebrinque, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse ser estranho que, afinal de contas, nos ocupa tanto e que são as crianças, né? De duas maneiras. Tanto pela proximidade do Dia da Criança e da questão da criança e consumo, quanto com relação ao que está sendo desenvolvido pelo Rebrinque, pelo Instituto Alana, com relação às políticas públicas que são de interesse da infância, certo? Vocês querem dizer oi, gente, para começar? Oi, gente. Eu estou aqui representando a Rebrim, que é a Rede Brasileira Infância e Consumo. É uma rede horizontal e ela aceita qualquer pessoa que tenha um compromisso com a infância, especialmente relacionado aos hábitos de consumo, a um alerta à população, aos hábitos que nós temos e que infelizmente, acaba por comprometer uma infância, digamos assim, livre de consumismo. É um prazer estar aqui, Raquel. Muito obrigada pelo convite. Ana? É um prazer, é um privilégio estar com vocês aqui, né? Pessoas queridas, né? Raquel, de anos e anos e anos de psicologia, né? Sempre linda, sempre gentil, e a Maura, é um prazer estar de fato aqui com vocês. Eu diria que eu sou psicoterapeuta de crianças e adolescentes e vínculos familiares, né? E eu sou do conselho do Instituto Alana, no programa Criança e Consumo, né? E é desse lugar que eu falo, né? Aham. De alguém que vê o sofrimento das famílias em relação à demanda dos filhos, né, sobre produtos e serviços, né, e do ponto de vista dos filhos, a autoestima prejudicada, por exemplo, em relação à beleza impossível, né, das publicidades. Né? Você tem um livro maravilhoso, exatamente chamado A Beleza Impossível, né, Raquel? E o que a gente poderia tentar esclarecer pais e mães, professores, né, para que eles consigam fazer uma proteção maior da infância e da adolescência quanto à voracidade do mercado. Ana, você não quer falar um pouquinho mais disso, já que você está com a palavra? A criançada sofre quando não consome, sofre quando é seduzida, em que momentos? E como é que você percebe isso? E como é que a Olha, família reage? já de décadas para cá, o consumismo ele é a ideologia necessária, né, para a reprodução do capital, né? Então, ele foi sendo colocado cada vez mais como um hábito mental e cada vez mais a criança, que é um ser em formação, portanto, vulnerável, né, com as suas fases de desenvolvimento ainda em curso, ela não é tratada como uma cidadã com direitos e em desenvolvimento. Ela é tratada como um público em potencial que tem que ser seduzido e feito fiel, né? Fidelizado. Né? Então, de alguma forma, ela é capturada no seu desejo, né? E, às vezes, cada vez mais no seu desejo inconsciente, aí falando enquanto terapeuta, né? E ela nem percebe quando assomam as suas vontades,
o que ela precisa de fato e o que é um desejo inoculado, intrusivo, pela publicidade e pelo mercado, né? A gente pode imaginar que o que significa para uma criança que não se enxerga na televisão. Então, a maioria da nossa população é negra, mais de 50%. A criança negra, ela não se enxerga na televisão. Ela não teve uma apresentadora negra, né? Ou vamos dizer, indo para outras, né? A beleza que é dada como modelo não corresponde, inclusive, às possibilidades dela de comer mais proteína e menos carboidrato, né? A comida mais barata, ela é o carboidrato, né? Ela não é a proteína, né? A roupa que ela consome, aquilo que ela pode, vamos dizer, ter como prática, né? Os serviços, né? Ela não pode ser, ela não tem piscina, ela não tem uma série vamos dizer, serviços, acesso a serviços em que ela possa, vamos dizer, se desenvolver com aquele modelo que é dado, né, pela publicidade dirigida para ela. Então, a própria obesidade infantil, ela se relaciona, além da passividade frente às telas e TV, né, aquilo que ela pode consumir, por exemplo, o dinheiro da família, né? Ela acaba sendo gasto em produtos industrializados, né? Que aumentam, né? Sal e gordura, aumenta o seu peso, e porque numa pesquisa da PNS, da Interscience, em outubro de 2003, no Brasil, as crianças influenciam 80% das compras da família. Elas assistem o anúncio, né, daquele monte de pacotinho de industrializado, né? Tudo isso conversa entre si e nos dá esse resultado que temos, né? Uma criança que, por mais que tente, não consegue ser aquela do anúncio, aquela que é apresentada, né? Então, incide sobre a autoestima também. E nesse sentido que é uma dor muito grande. Ou ela está fora, né, se ela não pode existir, segundo o anúncio, sem consumir uma marca, um tênis, uma blusa, uma roupa, ela está excluída do mercado. E isso, de novo, cai direto, né, incide sobre a autoestima dela, como alguém que não pertence, né, que não faz parte. Então, você trouxe uma série de problemas aqui, né? Você falou do desejo inconsciente, mas, na verdade, pode até ser inconsciente para a criançada. Mas para o marketing, meu Deus do céu, eles sabem absolutamente tudo sobre aonde distribuir os produtos, para quem anunciar, a que altura colocar, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui com uma criança no supermercado, com minha filha, ela queria tudo, porque estava tudo à altura dos olhos dela, né? As lona laranja no espaço, na área de alimentação do shopping, porque estimula o apetite. E a propaganda acaba sendo indiscriminada, né? Eu lembro de um moleque que foi pelo guarda comunitário, que podia eventualmente tirá-lo, não deixar ele ir para a FEBEM, e que tinha roubado um danoninho. E o guarda perguntou para ele: meu, você roubou um danoninho? Você ia preso por conta disso? Por que você fez isso? Tio, eu queria saber que gosto que tem. Ou seja, seduz de um jeito tal, né, Maria? Você não quer falar um pouquinho também a respeito? Com certeza, Raquel, é assim, seduz a criança. E como você estava falando, a questão do marketing e da publicidade, eles não são nem um pouco ingênuos, né? Mesmo porque são bilhões de dólares investidos em pesquisas justamente para compreender como que é essa relação da criança com a família, com os colegas e com os produtos,
né? Você não investe tanto dinheiro se você não tem retorno. Então, existe sim toda uma defesa do marketing, que a gente precisa conversar com a criança. Não, ele só precisa passar a informação do produto, mas não conversar com a criança, porque a gente não coloca crianças para conversar com adultos que eu não conheço. Esse é o princípio, né? Não é isso que a gente fala com os filhos? Só que, Raquel, eu queria fazer uma outra análise. Qual que é a análise? Essa ideia da criança como cliente que a Ana estava tão bem colocando, é uma ideia relativamente nova, ela surge na década de 80. De lá para cá, nós passamos por um processo de transformação tecnológica muito grande, né? Esse processo de transformação tecnológica, além das investiduras do marketing na vida da família e da criança, não deu ainda oportunidade para que a maioria da população construísse um sentido crítico, uma análise crítica desse instrumento de comunicação conosco, né? E agora já está passando da hora, nunca é tarde, mas a gente precisa ter esse olhar primeiro. Quem está conversando com meu filho? Porque eu sempre falo que pessoas estranhas não devem conversar com a criança. Portanto, quem fez a mensagem publicitária, ela tem uma intenção. E isso está impactando a vida familiar, tanto nas questões financeiras, porque, assim como a Ana comentou, as famílias se sentem obrigadas a dar alguma coisa, porque a pressão social que a criança vive naquele ambiente da escola, dos amigos, é muito grande. A questão do, mas eu tenho um desejo, eu não tenho direito de experimentar um danoninho? Ué, mas lógico que essa criança tem o direito de experimentar, só que ninguém explicou, nem para a família, nem para a criança, que todos os desejos, eles são satisfeitos, desde que você tenha dinheiro. É essa a mensagem, né? E junto com isso, voltando à questão do marketing, ele vem passando que nós temos que ser felizes a qualquer preço o tempo todo. Então, o pai, a mãe, a família, que vê o filho com uma carinha triste, e eles ficam. O que eu vou fazer? Eu vou ser responsável pela infelicidade do meu filho? Você ainda fica com uma questão de culpa. Uhum. E o pior, você tendo ou não dinheiro, você quer satisfazer isso. E com o passar do tempo, o que a gente observa? Que a família perpetua a sua sensação de felicidade quando ela compra para atender os desejos da criança e se projeta nela realizada. E ninguém conversa com a criança a esse respeito, mesmo porque nós adultos não temos essa consciência desse processo canibalístico que acontece. Né? Então, todos estamos vulneráveis. Não adianta, sabe, Raquel, a gente falar assim, mas a responsabilidade da criança é a família. Não, me desculpe. A responsabilidade da criança não é só da família, porque a vulnerabilidade ela atinge não só a criança, mas também a família. A responsabilidade da criança é da família, da sociedade e do Estado, com políticas públicas claras, com leis claras, que não atendam aos interesses de grandes empresas na manipulação efetiva
dos desejos das pessoas. E eu não digo só das crianças, não, de todos nós, porque a vulnerabilidade ela atinge essa não alfabetização crítica para o consumo, atinge a todos, de uma maneira assim que compromete, inclusive, a economia. As pessoas se endividam. E o endividamento não é bom para nenhuma economia. E mesmo quando não se endividam, vocês estão falando da família, vocês estão trazendo a família, a escola também parece que contribui nesse sentido, né? Pouco antes da pandemia, nós tínhamos escolas parceiras da prefeitura que passariam a receber, ou passaram a receber, a verba da alimentação diretamente, para elas mesmas comprarem o que deveriam servir de lanche ou de merenda, enfim, para as crianças. Eu tenho uma amiga que é nutricionista, que trabalhou muitos anos na prefeitura, e dizia que, enquanto a prefeitura tinha esse departamento funcionando, o que eles faziam? Tentavam estimular o paladar a conhecer produtos mais saudáveis, a saber onde eles estão plantados, a saber de onde podem ser comprados, né? A ampliar o repertório gustativo das crianças. Agora, no caso das escolas que receberiam diretamente a verba da prefeitura, elas acabam comprando aquilo que a criança consome necessariamente. Portanto, coisas que vendem proximamente à escola, né? E coisa que a criança consome. Portanto, bolachinha, salgadinho, etc. e tal. E aí remete ao problema, de novo, da obesidade infantil, que a Ana estava tentando abordar. Como é que fica isso, Ana? Eu queria primeiro fazer uma, vamos dizer, refalar uma coisa, Tá. e a Maria me perdoe, mas eu acho que a criança, acho não, a criança é mais vulnerável. Todos somos vulneráveis, Maria, mas a criança, ela não tem ainda quando você vê pelo Piaget, como ela vai pensando, a forma que ela vai pensando no decorrer da idade, das faixas etárias, nos estágios de desenvolvimento cognitivo, ela não tem condição de discriminar que a tal da conversa com ela não é uma conversa, é a venda de um produto, não é uma informação, é a apresentação de algo para ser consumido. Então, primeiro, não é uma conversa, e segundo, sim, ela é mais vulnerável, porque ela não consegue discriminar. O adulto, somos vulneráveis, né? Também, vamos dizer, a publicidade é muito bem feita, muito poderosa, né? Mas ela... Por isso que eu até, quando eu falei em desejos inconscientes, né? É porque a criança ela está mais refém de que valores estão de fato sendo vendidos na hora de uma peça publicitária ser feita, né? Há muitos anos atrás, eu acho que a Raquel, eu acho que quando a Raquel, ela foi para o Grupo TV, do qual a Maria Rita Kel é fundadora, o Lalo Leal, pessoas assim de várias áreas sempre se comprometeram a observar, era um observatório da televisão, e eu me lembro, quando a Raquel estava, terminamos juntos o Grupo TV, acabamos juntas, né? Você lembra de uma conversa que apareceu lá de agências de publicidade que estavam fazendo Rorschach, que é um teste estrutural para ver desejos e medos, como funcionamento mental inconsciente. É um teste tão importante, essa prova de Rorschach, que ele é usado no mundo inteiro. E você lembra, Raquel, que como nós soubemos, nós duas éramos, eu, você e a Maria Rita, que eram psicólogas do grupo, que estava sendo usado o Rorschach para montar peças publicitárias
a partir desses resultados que vinham dos desejos inconscientes das crianças e adolescentes. Isso é uma violência, né? Ela além de fora da lei, né, porque ele tem que ser usado de forma clínica, né, para psicoterapia, né? Ele estava sendo usado de forma comercial e num contexto completamente fora do que tinha sido feito. Eu só quis colocar isso para mostrar como a criança está desprotegida pela idade, né? Pela impossibilidade de discriminar, né? Pelo funcionamento mental, né? Como ela está muito mais vulnerável mesmo, né? Agora, eu estava me lembrando, né, que se você, para tentar falar nesse instante, né, sobre isso que você estava falando, da beleza impossível, obesidade, a demanda das crianças sobre as famílias, como eu poderia ajudar as famílias a dizerem não para a criança, né? Porque há um equívoco. Eu digo, a criança vai ser porta-voz de uma demanda que não é a necessidade dela, né? No final, evidentemente, ao fim e ao cabo, ela sente como dela, né? Mas nos primeiros tempos em que chega essa demanda em casa, o que a família poderia fazer para proteger essa criança? Então, eu vou me ater a alguns mecanismos de defesa que a criança, todos usam, mas para não sofrer, para se livrar de angústia, de ansiedade, né? Mas que a criança pode atuar sobre as famílias para conseguir aquilo que ela está pedindo, né? Quando ela inocula culpa ou pena ou dúvida nos pais, né, que se chama, vamos dizer, é um mecanismo de identificação projetiva, ela inocula, né? Ela projeta dentro dos pais algo sentimentos que vão controlar os pais por dentro. Ela não precisa nem brigar. Ela fala assim, por exemplo, mas lá na escola todo mundo tem tal coisa, só eu que não tenho, né? Olha, todo mundo pode dormir a tal hora para ver televisão, só eu que não posso, né? Na casa de fulano, e aí eu vou até trazer uma peça publicitária da McDonald's para vocês verem como é perverso, né? Porque às vezes tem a casa do pai, a casa da mãe, enfim, as famílias estão abrangentes. Ela fala na casa de um algo que não é verdade sobre a casa do outro e vice-versa, para ela conseguir aquilo que ela quer. Tem uma peça publicitária do McDonald's que era assim. É um casal separado, começa com uma criança chegando, um menininho, o pai chegando para pegar o menininho para passar o dia com ele. Então, ele fala assim para o pai pergunta, e aí, eu pensei em levar você no zoológico, né? E ele fala algo do tipo, que pena, minha mãe ia me levar no McDonald's. Aí ele fala, não, então eu vou levar você no McDonald's, né? Cena seguinte, o pai sai naquela delícia, naquela coisa horrorosa, comendo McDonald's. Ele volta para casa e a mãe fala assim, filho, e aí, onde você foi? Ele fala assim, mãe, eu queria tanto ir no McDonald's, mas meu pai me levou no zoológico. E ele sai de novo com a mãe e vai para o McDonald's, né? Então, ele mobiliza culpa, pena, dúvida, né? Então, são coisas que a gente precisa ensinar aos pais que, assim, há um equívoco sobre o amor, né? O amor não é gratificar. O amor é deixar a criança, inclusive, lidar com os conflitos e as frustrações que são compatíveis com a sua faixa etária, né? Não tirá-la desse apuro, para ela arrancar dentro de si recursos que deixam ela mais forte, menos vulnerável, uma musculatura emocional.
Se você gratifica a criança o tempo inteiro, é uma criança que, depois até quando vai para a escola, em que a escola não é esse ambiente, né, que é uma redoma, super protegida e super gratificada, a criança tem muita dificuldade de lidar com a frustração, porque os amigos vão dizer não. E o equívoco de achar que o amor diz sim, sempre, pode, deixo, é como você quer, ou eu tenho medo em última instância, né, de que a criança fique com raiva de mim, os pais, né, não goste mais de mim, e aí tem essas circunstâncias, né, de quando tem uma competição entre pai e mãe. Essa talvez seja a mensagem mais importante que eu queria deixar para quem é pai, para quem se relaciona com crianças, que o não é a possibilidade compatível com a faixa etária dessa criança se fortalecer, dessa criança entreter a ansiedade, quer dizer, lidando com a frustração, ficar mais forte, aumentar o limiar que ela aguenta um não, ou ela aguenta uma situação de conflito. Porque, senão, claro que tem todos os outros fatores que fazem parte da vida dessa criança, mas é fácil ela virar um grupo de risco, digamos assim, de quem não aguenta frustração, não lida com frustração e acaba precisando de alguma adição, algum lugar, alguma situação em que ou ela, por exemplo, não precise se relacionar com os outros, e aí as telas, seja a TV, seja outras telas, ocupam um lugar muito importante, um tempo muito importante na vida dessa criança, porque é difícil se relacionar, ou ela, diante de algumas situações da vida que pai e mãe não podem tirá-la, né? É uma frustração amorosa, a menina que não quer ser a namorada dele, o namorado que não quer uma separação, uma perda, a perda de um avô, de uma avó, uma morte, uma doença grave, em que ela arrume equivalentes, vamos dizer, droga, né? Situações que acabam sendo comportamentos de risco, porque ela não consegue lidar com a frustração. Mesmo o comportamento de risco do tipo bebo e dirijo, né, para o jovem, passo a velocidade, porque eu não tenho o limite da realidade que não foi apreendida em casa, né? E mesma coisa do roubar, né? Se eu não sou ninguém porque eu não tenho esse tênis e a maior parte da população não tem acesso, né? Como é que faz? Quanta gente jovem, pobre, que acaba assaltando para se sentir alguma coisa com um negócio de marca. Então, olha como tudo isso conversa entre si e está muito mais dentro da nossa casa do que a gente tem. Mas verdade que também tem aumentado o índice de desemprego no país, né? Isso, desemprego considerado, segundo o IBGE, que considera desempregado quem procurou emprego no último mês. Quem ficou desalentado, já não procura mais, também está aumentando como desocupado, né? Então, a maioria da população está nisso. Mas nós temos um calendário que independe dessa situação e daqui a pouco nós vamos ter o Dia da Criança, né? Como é que fica contrariar ou não entregar um presentinho ou não fazer alguma coisa com relação ao Dia da Criança? Quem quer falar disso? Maria, Bom, talvez? posso. Eu queria resgatar duas coisas. Ana, você estava coberta de razão em colocar novamente a questão da vulnerabilidade da criança, que é muito maior. Sim, eu acho que foi uma observação ímpar. Raquel, você falou a respeito da alimentação na escola e o repasse para as diretoras fazerem isso. E, ao repassar, o assédio das empresas para adentrar na escola e deixar sua marca lá. Com coisas assim muito interessantes para a escola, né?
o ritmo de uma escola. Eu já fui diretora de uma escola, não é fácil, e a diretora, ela se vira nos 30 para poder manter aquilo. Hoje a escola tem um dinheiro, né, muito maior do que a gente tinha na década de 90, que foi quando eu fui diretora, né? Não tinha dinheiro para nada. E essa falta de informação a respeito de acabar inconscientemente ou sem e na ignorância, vamos colocar a palavra exata, eu acho que é essa, na ignorância, se prestar um serviço de divulgação de uma marca dentro do universo escolar que está balizado para a família da seguinte maneira: se a escola aceitou, deve ser bom. Perfeito. Deve ser bom. Então, olha o custo. Eu ganho um conjunto de mesas novas para a sala não sei o que lá. Você sabe quantos milhões essa empresa vai ganhar porque você está emprestando a sua credibilidade para colocar o logo da escola lá, da empresa lá? Não pode. Sem contar no tipo de produto que você está oferecendo. Excesso de sódio, ultraprocessado, excesso de açúcar, mas ele está vitaminado. E quando a criança e mesmo a família tem vitamina, tá, então ela deixa de ler naquela embalagem todas as outras informações, porque está escrito vitamina. Eu participei num grupo de empresários e de pessoas que faziam marketing de uma empresa exatamente desse trabalho, aquele grupo focal que eles contrataram. Nós fizemos uma peça publicitária sobre um alimento e apresentamos para responsáveis e crianças. As crianças se encantaram com o personagem. E os responsáveis falaram assim, não, eu compraria esse produto porque esse produto aí está falando que tem vitamina. E ela simplesmente não leu mais nenhuma informação, ela não ouviu a respeito do sódio, do carboidrato, de gordura. É assim que a coisa funciona. Essas pessoas foram pagas para participar de um workshop, um grupo focal, justamente para que nós víssemos o comportamento do consumidor diante das informações que a gente emite quando vai lançar um produto. Então, nós estamos balizando, eu não posso permitir, né? Então, aí vem o nosso trabalho, é isso que a gente está fazendo agora, de conscientização dentro da escola, nas famílias, com os profissionais que estão envolvidos com educação, porque nós não podemos ir no sentido de que todos vão. Isso tem um custo. E o custo é a obesidade, é a pressão alta, que a Ana já comentou logo no início da fala, não em adultos, nas crianças. Isso não é uma vida saudável. Isso não é o que preconiza a Constituição do país. Isso não é o que preconiza o regimento escolar. Inclusive, no regimento escolar, existe essa responsabilidade. Então, eu queria dar essa devolutiva. E agora a Raquel nos questiona a respeito do Dia das Crianças, né? Eu não quero aqui monopolizar, eu vou até
ser breve, e também vou pegar essa fala da Ana, que fala assim: olha, amor não é fazer tudo o que a criança quer. E nós poupamos a criança de informações básicas a respeito das finanças da família, das necessidades que uma família precisa suprir todos os meses. Gente, as crianças, elas são crianças, mas elas têm inteligência o suficiente para entender quando você fala assim: olha, com esse dinheiro eu não posso comprar X coisa, eu preciso comprar aquilo que a gente come todo dia. E ela, com a percepção que ela tem do ambiente, ela vai insistir, porque ela está com vontade, porque ela tem desejo, enfim, porque ela está se apropriando de outras informações, inclusive esse jogo que a Ana comentou do McDonald's, né? A criança vai aprendendo com outros colegas. Mas eu preciso me basear, primeiro, nos meus valores, segundo, no que é importante e prioritário para minha família. Eu concordo, Raquel, nós temos muito mais do que 13 milhões de desempregados. Muito mais. E se eu estiver desempregada, eu não posso me sentir infeliz por não dar o brinquedo para o meu filho. Mas eu tenho que colocar para ele a minha preocupação em garantir a comida do dia a dia. Que eu acho que isso é mostrar a competência que uma família tem para criar o seu filho. Isso já é mostrar desde o valor que você está cultivando para a sua família. Primeiras prioridades. Porque eu te amo. Eu vou te dar comida. Eu não vou te dar agora chocolate. Chocolate a gente pode esperar um pouquinho. Entre outras coisas, eu procurei ser sintética. Ana. Eu me lembrei de uma propaganda que passava na CBN, né? Que era assim, era de alguma operadora de TV a cabo, né? Mamãe, põe a Sky, mamãe, põe a NET. Aí a mãe dizia, não, não dá. E a criança falava assim, já vi que eu vou ter que trocar de mãe. Aí depois tinha assim, você lembra, Raquel? Não. Aí era o pai que falava, papai, bota a NET, já vi que eu vou ter que trocar. Quer dizer, essa coisa da publicidade usar esses mecanismos, que são mecanismos do funcionamento mental, né? Que um dia a gente pode só... Como é que a gente funciona, né? É super interessante. Mas isso era para ligar na questão das telas. E, no caso, no Brasil, a televisão aberta ela está presente em 97%. Perdão, o aparelho de TV, que a gente supõe que a maior parte é televisão aberta, né? E a TV aberta, ela, para uma criança que, assim, segundo o Painel Nacional de Televisores do IBOP de 2015, ela fica 5 horas e 35 minutos, na média, por dia, frente à TV, porque contempla as crianças que, ao longo, né, nesse Brasil imenso, né, têm o aparelho e ficam vendo TV. Aí a gente tem que pensar também, e aí eu recomendo o Dilema das Redes, esse documentário maravilhoso, que mostra toda a estratégia, né, de Facebook, Instagram, todos esses aparatos que também consomem a atenção dos adultos e, em especial, a atenção das crianças, né? Porque a função cognitiva, a memória, ela tem um pré-requisito para a criança ir bem na escola, para todos nós a memória. Esse pré-requisito é uma outra função cognitiva, que é a função cognitiva atenção.
que cada vez mais funciona de uma maneira com a hiperestimulação sensorial que vem desses meios. Cada vez mais é difícil a criança parar e ler e manter a atenção sustentada numa leitura, porque ela estrutura as suas percepções desde cedo com algo com altíssima velocidade, né? Veiculado em altíssima velocidade. Então, tanto na forma como a criança se conecta desde cedo com o mundo, quanto com os conteúdos que são estas publicidades, que são de fato a programação. No nosso grupo TV, Raquel, você lembra quando, assim, o anúncio é que é o verdadeiro programa. A publicidade da TV comercial, ela vende esse anúncio que é feito pelo nosso olhar. Quanto maior o Ibope, mais caro o anúncio naquele período. Os segundos naquele jornal, naquela novela. Então, de um executivo da Globo, eu já escutei isso, está escrito, inclusive, foi degravado, que o programa da televisão é o anúncio. As narrativas que acontecem no meio, elas são só para ter o anúncio. Então, se a gente cria uma criança, e de novo eu me dirijo aos pais, né? Na frente de uma TV, de 0 a 2 anos, jamais, jamais. É o período sensório-motor, tão bem descrito pelo Piaget, em que a criança precisa se ligar, né, em outros estímulos sensoriais e motores. Ela precisa andar, ela precisa se arrastar, engatinhar. Bom, dali para frente, também, não é porque ela está crescendo que a gente deveria, como pai, como família, estacionar essa criança na frente de uma tela, né? Pode resolver, em especial agora na pandemia, que as pessoas dizem, puxa, mas sempre esta tendência foi inoculada para dentro dos próprios pais, né? Que a criança sossega, que a criança não dá trabalho, que a criança fica quietinha. Estas telas são aquelas que veiculam todas estas mensagens de que você é bonita só se você for magra, loira, alta, né? Que nem as apresentadoras, ou que nem o que vai... Você precisa consumir roupas de marcas para você ser alguma coisa, produtos de beleza, perfumes, batons, que os próprios salgadinhos, veja, é vendido primeiro a fast food, depois a diet food, né? Sempre sendo vendidos. E o que acaba ficando subjacente são padrões de beleza, padrões de quem vale, quem não vale, quem é cidadão, quem não é. Quando eu tinha 19 anos, eu participava, em todo aquele período de universidade, de um grupo que dava aula de alfabetização de adulto aqui à noite, em São Paulo. O Paulo Freire estava exilado, mas a gente recebia todo o material dele por correio na época. E a gente dava aula, e a gente, durante o ano, e a gente viajava junto, todos os finais de anos, para o Nordeste, o mesmo grupo. Nós estávamos, eu tinha 19 anos, numa cidade chamada Semoaba, no Ceará, que não tinha ônibus regular para chegar. Era uma pequenina cidade que só tinha 2 geradores. Um gerador era na casa do prefeito e o outro gerador era para televisão pública, na praça central dessa cidadezinha que não tinha luz elétrica. E as meninas, as crianças, adolescentes, famílias, assistiam a Rede Globo, que pautava a vida e os valores toda aquela população. As meninas, quando a gente fazia reunião com elas se achavam, assim, era impossível elas se acharem valendo alguma coisa, porque elas não pertenciam ao Sul Maravilha, não usavam aqueles batons, aquelas roupas, não tinham... Elas tentavam imitar, de qualquer maneira,
a fala, o sotaque, as roupas, mas elas se sentiam muito, muito, muito excluídas do mundo de quem valia alguma coisa. As telas, elas foram, vamos dizer, com a internet, se modernizando, mas o mecanismo é o mesmo. Para a criança que só tem acesso à TV aberta e ela é obrigada a assistir os anúncios, é muito importante que os pais regulem o horário que essa criança tenha, ofereçam frente a telas, mesmo as outras crianças, evidentemente, estou falando para todas, né? Mas regulem, porque agora os anúncios chegam via internet e são segmentados, eles sabem onde a criança mora, eles já o que ela põe, o que ela busca, né? Isto tudo também é uma outra coisa importante de dizer para os pais. São vocês aqueles que, dentro de casa, né, precisam proteger a criança da voracidade do mercado, porque essa é truculenta, mas vocês precisam olhar com carinho, que esse não é o amor mais difícil e necessário de dar. Não, já deu o tempo, não, saber o que as crianças estão vendo, saber que tipo de youtuber está conversando com a criança, que valores que ele está dando, como aquilo incide na autoestima do seu filho, né? Na vida mental do seu filho, né? Isso era para ligar o Dia da Criança, né? Porque nesse Dia da Criança, quem não pode comprar algo, porque é um dia inventado pelo mercado, é um dia do mercado, assim como tantos outros. Você pode colocar muito mais, olha, filho, vamos ver o que você é, o ser teu. O que você é? O que você tem de família, de amigos, né? É um ser o dia, é um ter o dia. Então, é outra força que eu quero dar para os pais, né? Que não seja dia de presente, que seja dia de presença, né? De presença. Bom, nós vamos ter que mais ou menos encurtar. Eu acho que caberia 5 programas, pelo menos, para a gente aprofundar essas questões todas. Mas, de alguma maneira, nós começamos falando da responsabilidade dos pais com relação ao consumo das crianças. Depois, a gente incluiu a escola também, em termos de lanche, etc. Nós agora estamos incluindo a TV e as mídias, de um modo geral, as mídias mais modernas, e nós estamos à véspera de uma eleição para prefeituras em todo o território nacional, né? Todos esses deveriam ter uma espécie de responsabilidade, né? E o que está sendo proposto, o que está sendo pensado, tem alguma coisa sendo pensada com relação a uma plataforma a ser apresentada para os candidatos? Quer falar disso um pouquinho? Olha, Raquel, eu tenho observado um interesse muito grande dos candidatos, e eu andei olhando dos candidatos de São Paulo especificamente, que tem uma plataforma no sentido de atender às necessidades das crianças, né? Das crianças, da população. E assim, eu achei que essa eleição isso passou a ter uma visibilidade maior, né? O que eu acho que é um ganho para a população, porque até então eu não sentia isso como algo muito sério nesse compromisso político que esses candidatos assumem. No entanto, eu gostaria de colocar o seguinte, né? Muda prefeito, muda governador, enfim. Eu acho que a gente precisa urgentemente mudar a concepção de que começa tudo de novo. Quando a gente começa tudo de novo, a gente começa da estaca zero. Eu acho que um prefeito, quando ele assume uma prefeitura, ele precisa avaliar quais são os programas que efetivamente funcionam e dar continuidade a esses programas.
Porque, com certeza, na educação, na saúde, mas vou falar da educação, existem sim muitos programas que eles valem a pena e que a população é beneficiada, a população e mesmo as crianças. Eu acho interessante quando se coloca assim, olha, nós vamos fazer da escola, tem um candidato aí que colocou assim, como a escola da família, que ficava aberta aos finais de semana. Nos moldes que a escola da família funcionava, não está funcionando bem, e muitas já fecharam. E eu acrescento uma outra informação. O trabalho exaustivo dos diretores, dos gestores da escola que não têm mais vida e não conseguem se dedicar a processos que, dentro da unidade escolar, vão alavancar a qualidade de educação das crianças. Processos que significam a preocupação com ler e escrever efetivo, com a interpretação de texto, com somar, dividir as 4 operações, porque as nossas crianças estão saindo da escola sem efetivamente isso acontecer. O professor não é valorizado. Eu sei que não temos tempo suficiente de abordar todas as variáveis, se é que alguém consegue fazer isso. Mas eu acho que algumas linhas mestras vamos melhorar a qualidade de ensino e, para isso, vamos verificar o que efetivamente está funcionando. Vamos fazer um trabalho em cima do SARESP, do IDEB, para que os professores sejam capacitados e superar suas próprias necessidades de formação para alavancar a educação. Porque o professor também tem defasagem na sua formação. Não vamos esquecer de que ele também vem de um ensino deficitário, com dificuldade de leitura, com dificuldade de escrita, com erros. Eu vou matar esse professor? De modo algum. Muito pelo contrário, eu vou olhar para esse professor e nós vamos verificar o que efetivamente ele está precisando para, na base, que são as crianças, ele conseguir fazer o mínimo, que é grande coisa, que é alfabetizar efetivamente, isso é o mínimo, entre aspas. E olhar para a BNCC, porque ela traz excelentes contribuições. Então, eu vejo essa plataforma política, ela precisa ser mais democrática nesse sentido e mais responsável com o dinheiro público, porque não é começando tudo de novo que você vai reinventar, porque as coisas funcionam num processo. Eu preciso avaliar efetivamente o que é que já está sendo feito de bom da administração anterior e, a partir daí, aprimorando cada vez mais. É nesse tipo de plataforma que eu acredito, e eu não estou vendo. Ok, o Mauro Brasil, que está desaparecido, mas que daqui a pouco aparece, é pediatra, né? Mauro, o que você acha? A gente navegou mais sobre criança e consumo, mas o que você tem a dizer com relação a isso? Vocês falaram muita coisa, né? Eu acho que foi da maior importância. Eu acho que, como sempre, Raquel, a gente tinha que dividir o programa em 2, 3 partes, porque acho que aí tenha muita coisa. Eu acho que como comemorativo do Dia da Criança, né? Eu acho que vocês foram completos, seja em relação a questões da saúde mental das crianças, das considerações em relação à questão da escola, não é? Então, foi muito completo e muito bom. Eu acho que os nossos ouvintes têm muito a ganhar com isso. E eu acho, Raquel, precisa convidar as duas para uma segunda parte aí, para dar complemento ao que já falaram hoje, né? Com certeza.
Bom, gente boa, o nosso programa chegou no fim. Acabou. Eu acho que falta só as pessoas se despedirem e dizer que, bom, nós voltamos na semana que vem, sempre uma vez por semana. O Observatório da Mulher está aqui, vocês estão convidadíssimas, a gente pode combinar uma próxima data. E muitíssimo obrigada pela presença. Vocês querem se despedir dos nossos ouvintes e quem vai nos... Olha, foi um prazer, Raquel. Eu me coloco à disposição em nome da Rebrinc, convido todos os ouvintes a conhecer e a seguir a Rebrinc, tanto no Instagram como pelo Facebook. Faça parte da rede, veja o que nós estamos colocando. Nos siga e traga as suas perguntas e as suas contribuições. Você será muito bem-vindo. Eu quero ver os nossos ouvintes aqui de hoje fazendo parte da Rebrinc. Beleza. Ana? Eu quero dar parabéns para vocês, porque quando eu pensei em falar alguma coisa para candidaturas em geral, né, pensei em saúde, pensei em educação e pensei na comunicação, né? E vocês fazem isso, é a comunicação, democratizar as informações, né? Internet livre para todos, e o trabalho que vocês fazem, né? Que chegamos ao ponto que chegamos, né? Como já dizia Paulo Freire, né? Porque não temos a prática da liberdade, não temos a educação, né? Não se investe em educação, né? Então, a nossa população acaba caindo numa série de mentiras, né? E acaba acreditando em promessas que falam até ao funcionamento mental delas, de salvadores, de mitos, né? Porque não temos um espírito crítico, uma crítica construída a partir do conhecimento, né? E a comunicação, ela é central nesse conhecimento, né? Quando nós fomos para o TV, e não é à toa que o programa do Lalo, que era do TV, no TV Brasil, Mauro, ele falava ver TV, um programa para quem gosta de assistir televisão, né? Para quem vê nesse veículo uma possibilidade transformadora na direção da educação como prática da liberdade e da consciência de cidadania. Então, quero agradecer o convite e parabéns a vocês por essa Rádio Madalena, né? Que convoca as pessoas a pensarem, né? Maravilha. Gente, o Observatório da Mulher volta na semana que vem e até breve para vocês duas, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.